que queiram ter missas em latim, porque é uma espécie de remissão para as escrituras. Embora, na verdade, eu estou convencido que a missa em latim hoje acaba por ter utilidade apenas para alguns, porque a falta de compreensão leva a que também a dimensão espiritual seja melhor, não é? Seja pior. Muita missinha, muita missinha. Mas queria perguntar, acho que não era naquela altura, mas depois tornou-se ainda mais conservador, cuida, acho que do Padre Hugo para lá, com as missas em latim e tudo. O que é que acha disso? Quer dizer, já foi? Eu já fui. O que é que pensa desse tipo de... Eu já fui e compreendo, já fui, mas depois não fiquei um cliente regular, digamos assim. Fui, percebo, mas não frequentei. Eu, aliás, a maior parte das vezes que fui à missa a São Nicolau, e continuo a ir, é com o Padre Mário Rui, é com ele que continuo a fazer. Mas compreendo que haja pessoas que no meio desta espiritualidade mais degradada em que vivemos, que queiram ter missas em latim, porque é uma espécie de remissão para as escrituras. Embora, na verdade, eu estou convencido que a missa em latim hoje acaba por ter utilidade apenas para alguns, porque a falta de compreensão leva a que também a dimensão espiritual seja melhor, não é? Seja pior. Muita missinha, muita missinha. Bom, no que se refere às missas em latim, realmente a língua latina é muito importante, especialmente quando se percebe a disseção justiniana e a diferenciação entre legalese, dog Latin. Por isso é que se diz na gíria portuguesa: eu não gosto do teu latim, não é? Portanto, e o cão late, não é? E em inglês a palavra God é lida ao contrário, é cão. E em latim, portanto, o cão late. E o cão é fiel, tem dono, a quem lhe dá comida. Na disseção justiniana, há uma diferenciação na linguagem do latim e das outras línguas que são consideradas dog Latin, que é o português, o espanhol, o italiano e por aí fora, porque não têm vínculo, ou seja, são línguas que não são línguas para serem faladas e escritas pelo escravo, pelo cidadão. O mestre fala latim. E isto é preciso ter muita atenção, tanto que quando houve a reforma, as reformas que antecederam a minha ingressão no ensino superior, que antecederam a ingressão da minha escolha dos agrupamentos, latim deixou de ser obrigatório. Ou seja, e coincidiu, quando latim deixou de ser obrigatório nas escolas, coincidiu com a entrada do euro. E não nos vamos esquecer que na filosofia de criação de moeda atual, não é? O empréstimo, os juros que recaem sobre esses empréstimos para gerir o país, não é matematicamente possível pagar a dívida desses juros, porque não há riqueza, PIB, o Produto Interno Bruto, não é suficiente para cobrir essa dívida. Portanto, matematicamente não é possível. Okay? E o latim, a língua latina, deixou de ser obrigatória nas escolas a partir do momento que, com a entrada do euro. Saiu de seminarista para universitário, mas o seminário não saiu dele. E se o seminário não saiu dele, a afirmação pública do seu catolicismo, em contraste com as suas bandeiras inaceitáveis para muitos católicos, acabou por lhe criar uma certa vulnerabilidade perante os adversários. Com as referências religiosas omnipresentes no discurso político, o líder do Chega bateu a separação entre o que é de Deus e o que é de César, de tal maneira que o combate político ao próprio Ventura passou também a ser feito com base
em pressupostos e argumentos religiosos. Até Catarina Martins, coordenadora do Bloco de Esquerda, atacou Ventura num debate, atirando-lhe assim com o Papa Francisco. Veja bem, eu sei que a extrema-direita não gosta nada do Papa Francisco, mas o Papa Francisco tem uma frase muito sensata a que devemos estar atentos, que é que não podemos ignorar que esta economia mata. Mas nem todos o podem fazer com a mesma autoridade. E certamente Catarina Martins não era quem tinha mais autoridade para citar o Papa contra a extrema-direita. O caso de Marcelo era diferente. Não há portugueses puros. Não há portugueses puros e impuros. E um Presidente da República não pode distinguir entre portugueses puros e impuros. Eu nunca... Não pode. Temos que dar o tempo... Não pode. Dá votos, mas não pode. Pode dar votos a uma minoria muito minoritária, mas não pode. Posso falar? Faça favor? Não pode. Pode falar? Pode falar. Claro, então, tá bem. É que isso não é ser verdadeiramente presidente dos portugueses de bem. É a velha conversa do presidente de todos os portugueses. Bom, como nós sabemos, o Presidente da República é apenas o gestor do Burger King, porque o novo Presidente do mundo, ou os novos Presidentes do mundo, são agora 3. Como dívidas, culpas e pecados são sinónimos, os manda-chuvas cá do sítio, ou pelo menos aqueles que dão a cara, é o Agustin Carstens, que é o General Manager do BIS, do Bank of International Settlement. Portanto, quem não souber o nome deste senhor e os planos que ele tem para nós e para o nosso dinheirinho, aconselho a ver o comprimido da paz número 58, que estão nos meus canais de vídeo. Depois nós temos, portanto, dívidas. Este é o gestor dos gestores das dívidas. O gestor das culpas é o Tedros, da Organização Mundial de Saúde, no qual ele manda e nós obedecemos através do direito, e pelos vistos é um ramo do direito internacional público, do qual as ordens são executadas. E em relação a isto eu tenho que dizer o seguinte, que a palavra direitos humanos foi substituída pela palavra equity e que, entretanto, o Congresso dos Estados Unidos autodissolveu-se sem ter o poder de se autodissolver, porque as leis, entre comillas, da OMS pudessem ter vínculo. A Constituição americana já não está em vigor. Então, se a Constituição já não está em vigor, muito menos está a nossa. Evidente. Basta só fazer um mais um. Agora, em relação aos pecados, portanto, dívidas, culpas e pecados são sinónimos e têm uma equivalência eletromagnética e estão no sacro da raiz. Os senhores que entraram agora nos meus vídeos terão que ir ver os 100 ou os 150 vídeos que eu já fiz a explicar a teoria, para depois conseguirem perceber como é que a teoria depois é aplicada na prática. Os pecados são dirigidos pelo direito canónico, no qual Jesus é representado pelo Papa Francisco. E a minha pergunta é, se Jesus tinha uma igreja de rua, como é que ele pode ser representado por uma instituição que é riquíssima, não é? Enfim, sem comentários. E a minha... Portanto, fazendo aqui um resumo, e fazendo aqui um contraponto, a palavra autoridade vem da autora. Significa direito legalmente estabelecido de se fazer obedecer. 2. Pessoa ou entidade que tem o direito de se fazer obedecer. 3. Pessoa reconhecida pela competência em determinada área. 4. Valor pessoal de importância. 5. Autorização. Obedecer significa ser submisso a, mostrar obediência, agir de acordo com o estabelecido. Sabendo que dívidas, culpas e pecados são sinónimos e que nós estamos a obedecer a uma autoridade cujas intenções vão contra aquilo que é melhor para nós, na medida em que a sociedade está pensada para nos roubar a energia vital através das dívidas e através dos impostos e através de uma má gestão da vida, em que medida é que nós devemos obedecer à autoridade se esta autoridade não tem as melhores intenções para nós?
É a minha pergunta. E de que maneira é que a campanha, quer do Marcelo Rebelo de Sousa, e do André Ventura, vão de acordo com as intenções dos gestores no topo da pirâmide e vão de encontro aos gestores do topo da pirâmide e vão contra os nossos interesses. Ou seja, eles estão a fazer campanha para o eleitorado, que eu já expliquei, que é o mercado deles. Portanto, eles estão a vender uma promessa que nunca irá ser cumprida aos escravos, sabendo que 48% da população portuguesa é analfabeta funcional e a média do coeficiente de inteligência do português é de 95, medida em 2001. E sabendo que a inteligência do coeficiente de um macaco é de 90. No entanto, nós não somos macacos, somos pessoas, porque nós não vamos discutir sobre leis herméticas com os macacos ou com os nossos animais, só vamos falar com outras pessoas sobre leis herméticas que estão aculturadas e que se cultivaram nesse sentido. Sabendo que confiança é cega, é pecado de usura, e a melhor pessoa ou o melhor escritor que explica o que é pecado de usura é Gil Vicente, como é que nós podemos garantir que quer o Papa, o Agustín Carstens, quer o Tedros, ou toda a gente, portanto as regras são as mesmas para todos, quer o Papa, quer o General Manager do BIS, quer o Presidente da OMS, quer o Guterres, quer o André Ventura, quer o Marcelo, toda a gente, como é que nós vamos garantir que aquilo que eles preferem são opiniões ou são conclusões de raciocínio? E quando são conclusões de raciocínio, se respeitam as leis da lógica. Ou seja, se nós podemos confiar naquilo que dizem para cumprirem a promessa. É isto que se pretende. Ou aquilo que eu pretendo esclarecer.